Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, queridos. Mais uma vez estamos na presença do Senhor, com muita alegria, para um propósito espiritual muito especial da parte do Senhor. Nós estamos já estudando há algum tempo esse precioso livro, o livro do Apocalipse, a revelação do Senhor Jesus Cristo, a vitória do Cordeiro. E hoje nós iremos ler um capítulo que é simplesmente especial. Toda a Bíblia é revelada, é inspirada, mas há capítulos com os quais eu e você nos identificamos com eles. E esse capítulo, o capítulo 15 do livro do Apocalipse, eu faço questão de estudá-lo versículo por versículo. Claro, não vai dar para ler todo, a leitura iremos fazê-la, mas explicar palavra por palavra seria praticamente possível em todo o livro. O Apocalipse é um livro muito rico, muito especial, muito profundo, mas como eu já disse, a minha finalidade é incentivá-lo a meditar neste livro e a receber dele a promessa que está no capítulo 1, versículo 3. O capítulo 15 é um capítulo especial porque ele é uma pausa. Por exemplo, há algumas pausas no livro do Apocalipse. Enquanto Deus está tratando com as nações, Deus está chamando a julgamento aqueles que abandonaram a fé, Deus está tratando com a sua igreja, o Senhor está trazendo julgamento também sobre o anticristo e o falso profeta. E enquanto acontece a derrota de Satanás, porque esse livro é a vitória do Cordeiro e a derrota de Satanás. Satanás é um anjo caído, ele foi criado por Deus como um anjo. Nós iremos estudar isto um pouco mais à frente, mas ele é um anjo caído que foi fiel a Deus por muito tempo, mas depois o orgulho encheu o seu coração e ele quis ser igual a Deus e arrastou após si um terço dos anjos do céu. Está em Apocalipse 12. Ali está uma batalha profética e o Senhor está mostrando esta realidade. Iremos estudar isso com você quando chegarmos neste capítulo. Então, o capítulo 15, ele é uma parada. Ele é chamado de intervalos. Por exemplo, temos o capítulo 1, o capítulo 2, o 3, o 4 e 5 são chamados de intervalos. Esse intervalo do 4 e do 5 é um intervalo no céu. O capítulo 7 também é um outro intervalo, também no céu. No capítulo 10 e 11 também um outro intervalo. Depois vem mais dois intervalos, que é exatamente nós falamos o capítulo 10 e o 11. Agora vem os dois últimos intervalos, que são os capítulos o 14 e o 15. Enquanto Deus está agindo e executando o seu plano sobre a humanidade, há intervalos no Apocalipse. E esse intervalo aqui, que nós iremos ver, está no Apocalipse capítulo 15, ele é muito especial. Eu amo este capítulo, já estudei com a igreja este capítulo, e os irmãos amaram, porque ele mexe com você. Ele te dá a oportunidade de saborear realmente, de uma forma muito especial, o que é este livro, o livro do Apocalipse, o capítulo 15. Lembre-se, o livro do Apocalipse, ele é a vitória do Cordeiro, a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. E se é a vitória do Cordeiro, é a minha vitória, é a sua vitória. Eu gostaria de trabalhar com um tema que seria o Cântico do Cordeiro. É um tema muito lindo, muito especial, no capítulo 15 do livro do Apocalipse, que nós falamos que
é um dos intervalos do livro que Deus está trazendo o seu julgamento sobre a humanidade e a proteção e a bênção sobre o seu povo. Capítulo 15 do livro do Apocalipse, o Cântico do Cordeiro. E eu gostaria de fazer a leitura deste capítulo com você, mas eu estarei fazendo a leitura dos capítulos, do capítulo 15, estarei lendo o versículo 1, tá? Capítulo 15 do livro do Apocalipse, o versículo 1. Depois eu vou pular para o versículo 5, 6, 7 e 8. Depois eu vou entregar o ouro e eu vou passar para você uma mensagem tão profunda, tão especial, que você, num capítulo tão pequeno como este, de apenas 8 versículos, você vai ficar simplesmente impressionado com o que o Senhor vai falar ao seu coração. Você vai ficar impressionado com o que o Senhor irá falar ao seu coração. O Cântico do Cordeiro. Então vamos fazer aqui a leitura no capítulo 15, no versículo 1, que diz o seguinte: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Esse é o versículo 1. Olha aqui, eu vou explicar, ok? E vi outro grande e admirável sinal no céu. O apóstolo João está sendo dada a ele esta revelação da parte do Senhor Jesus Cristo, uma revelação que Deus deu a Jesus e Jesus deu para o apóstolo João para nos comunicar. Pastor, onde foi esta que o apóstolo João recebeu essa mensagem? Neste lugar que eu estou te mostrando aí, tendo o privilégio de ver pela primeira vez a chamada a Gruta da Revelação, na ilha de Patmos, e foi aí neste lugar que você está vendo que o apóstolo João, 12 de Jesus, foi aí que ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Esse lugar aí é muito visitado, as pessoas vêm de longe para conhecer este lugar, para visitar este lugar. E muitas pessoas vão para este lugar para ter uma experiência, porque ali elas estudam e procuram saber mais sobre este livro, que é o livro da vitória do Cordeiro. Então está aí a Gruta da Revelação para você ver, acredito que no nosso estudo, pela primeira vez. No capítulo 15, do versículo 1, diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu. O apóstolo João está vendo, ele está assistindo, Deus está mostrando para ele, são muitos detalhes, muitas coisas fantásticas, no sentido literal da palavra. Não esse fantásticozinho que passa domingo aí, tá? E que inclusive tira muita gente das igrejas, tá? Não esse fantásticozinho por aí que não tem nada de fantástico. Mas o apóstolo João, ele viu um grande e admirável sinal no céu. Ele fala que 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, e ele ainda fala aqui, porque nelas é consumada a ira de Deus. Porque nelas é consumada a ira de Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui é que esses anjos são personagens do livro do Apocalipse. Eles estão para executar o plano, o propósito do nosso Senhor. Esses anjos, eles aparecem e eles vão trabalhar, eles estão agindo. Você já viu, certamente, no capítulo 6, os 7 selos. Você viu certamente no capítulo 8 e 9, as 7 trombetas. E agora, este julgamento é o último, é o final.
E Deus vai trazer um grande julgamento, e esse julgamento ele vai começar no capítulo 16. Depois disso aqui, só tem o julgamento da grande Babilônia, a mãe das abominações da terra, e depois disso vem as bodas do Cordeiro, a segunda vinda de Cristo, quando nós voltaremos com Jesus, porque a igreja é arrebatada no capítulo 4, e no capítulo 19, Jesus Cristo volta. Nós retornamos com Jesus para reinar com ele 1000 anos. E no capítulo 19, falamos que no capítulo 17, 18, julgamento da grande Babilônia, a mãe das abominações da terra. No capítulo 19, o grito de vitória daqueles que foram prejudicados pela grande Babilônia, que se alegram com a vitória de Deus e realmente estão torcendo para que a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, ela é julgada severamente. Deus traz um grande julgamento sobre ela. Esse é um sistema, uma mistura de um sistema religioso, político. Eu vou dizer para você o que seria isto aqui, tá? E no capítulo 20, nós vemos os maiores acontecimentos, o encerramento de tudo que Deus tem que fazer na face da terra, inclusive o julgamento de Satanás, quando ele é lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já se encontram a besta e o falso profeta. E no capítulo 21 e 22, encerra-se o livro descrevendo a futura habitação daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, no capítulo, aqui no versículo 1 do capítulo 15, ele está dizendo aqui no final, porque nelas, isto é, estas 7 últimas pragas, que estão com esses 7 últimos anjos, tá? Eles estão aparecendo aqui, é consumada a ira de Deus. Essa palavra consumada aqui está no Evangelho de João, capítulo 19, quando diz assim, Jesus falou, tetelestai, quando ele disse assim, está consumado. E ali ele dá um brado e ele diz, olha, tudo o que deveria ter sido feito da minha parte, da parte de Deus, do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito Santo, foi feito e agora está consumado. Então Jesus estava dizendo, não tem mais nada para ser feito. E há um estudo que você pode procurar nos comentários de Bíblias comentadas, há um estudo que fala sobre de 16 a 20 coisas que Jesus se refere quando ele está falando, está consumado. Isto é, Satanás foi derrotado para sempre, a sua salvação, a minha salvação foi garantida para sempre. Isto é, o arrebatamento da igreja é fato que vai se consumar, a ressurreição dos mortos, a vitória do Cordeiro. Então, tem cerca de quase 20 coisas que quando Jesus disse está consumado, ele está se referindo a estas coisas que são importantíssimas, que ele derrotou na cruz do Calvário através do seu sangue. Então está aí o capítulo 15, versículo 1, que nós já vimos. Agora, eu gostaria de passar para você, nós já lemos o versículo 1, eu gostaria de pular para o versículo 5, que diz, depois destas coisas, ou depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu. Você tem que entender o seguinte, o templo do tabernáculo do testemunho, ele está dizendo aqui, se abriu aonde? Em Jerusalém? Não. É uma cópia do templo lá em São Paulo, misericórdia. Tá? O pessoal está ficando doido, tá? Não, esse templo do tabernáculo do testemunho, ele está no céu.
É incrível isto aqui, mas você vai entender que nos capítulos 25, 26 e 27 e 28 do livro de Êxodo, quando o Senhor disse para Moisés, para que se fizesse o tabernáculo, o templo também foi feito, segundo a medida que Deus deu para o Davi. A Bíblia diz que Deus deu o mapa do templo para Davi em um sonho, mas o tabernáculo, o Moisés recebeu quando ele estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, os mandamentos do Senhor. E quando o Senhor falou com Moisés, sempre que Deus referia-se a Moisés, nesses capítulos 25, 26, 27, 28 do livro de Êxodo, ele fala com Moisés cerca de 4 vezes. Veja-se que se faça segundo o modelo que te foi mostrado. Então, tudo aquilo que há na terra, que a igreja faz, é sombra, modelo, é cópia daquilo que Deus mostrou e que existe lá no céu. Isso é algo muito especial. E aqui, no versículo 6 diz, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecentes, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Ele está dizendo aqui, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Eu vejo aqui que esses anjos, eles refletem o caráter de Deus. Como eu falei no começo, esses anjos aqui que servem a Deus, há anjos que estão no céu, mas há uma boa parte dos anjos de Deus que eles estão aqui na terra, servindo a igreja, servindo aqueles que fizeram uma aliança com Jesus. Todos aqueles que fazem uma aliança com Jesus, Deus manda o demônio, o encosto embora, que está ao lado da pessoa, e o demônio vai embora, o encosto vai embora, e Deus coloca um anjo para guardar. Enquanto aquela pessoa estiver temendo a Deus, aquele anjo está ali para guardar aquela pessoa. Então, esses anjos aqui, que estão vestidos de linho puro e resplandecentes, que representa a justiça de Deus, e diz aqui, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos, representa aqui, nós sabemos, o caráter de Deus. E aqui eu me alegro porque esses anjos, eles conhecem a Deus. Esses anjos poderiam ter caído em desgraça e seguido a Satanás na rebelião, mas eles não fizeram. Eles ficaram firmes. E esta decisão desses anjos, ela foi consolidada quando eles viram Jesus, o Deus Filho, morrer na cruz do Calvário. Porque nós lemos aqui naquele estudo sobre a divindade de Cristo, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então os anjos viram o Deus Filho morrer na cruz. Quando os anjos viram isto, aqueles anjos que ficaram, porque os anjos que caíram, diz que foi 1/3 dos anjos do céu. Então os anjos que caíram, então eles caíram em desgraça definitiva. Quando Jesus disse, está consumado, então o diabo, ele consolidou a desgraça dele e os seus seguidores. Inclusive homens e mulheres que estão na terra, que seguem a ele. Mas ele consolidou no céu os anjos que são fiéis a Deus. E aqui nós vemos alguns desses anjos servindo a Deus, e eles estão vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos, isto é, representando a justiça, a pureza, que é o caráter de Deus, porque esses anjos, certamente, eles se alegram em fazer a vontade do Senhor. E ele fala, um dos 4 seres viventes, aqui no capítulo 15, verso 7, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então, esses 4 seres viventes que estão ali na presença de Deus, eles pegam, porque esses anjos, eles vão executar o juízo de Deus, mas só agora eles recebem essas 7 taças de ouro, ou 7 salvas de ouro. São taças, né? Então tem os selos no capítulo 6,
tem as trombetas no capítulo 8 e 9, nos capítulos 8 e 9, e agora as 7 taças de ouro, ou 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, representando o último julgamento de Deus na face da terra. E no capítulo 15, versículo 8, que estamos seguindo aqui, e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus. Nós vemos que quando o Moisés, no capítulo 40 do livro de Êxodo, ele cumpriu tudo aquilo, consumou a construção do tabernáculo, os sacerdotes não podiam nem ministrar, porque a glória de Deus, a Shekinah de Deus, veio sobre o templo, sobre o tabernáculo, sobre o templo também na época de Salomão. E a glória de Deus, essa fumaça aqui representa a presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, e que encheu o templo. Ele diz, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Este texto aqui, no final, o que nós podemos entender isto aqui, até que se consumassem, tá? Até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Ninguém podia entrar no templo. Isso é, Deus disse para o Jeremias, numa certa época que Israel, o povo de Deus, estava em apostasia e virando as costas para Deus. Deus disse, Jeremias, não ore mais por este povo, porque eu não vou mais ouvir a sua oração. E o que está acontecendo aqui, meu irmão, é que o Senhor está dizendo que chega um tempo que Deus vai tratar com o homem. Chega um tempo que só há uma saída, o julgamento de Deus vindo sobre a humanidade. E aqui, antes de começar o capítulo 16, que o julgamento vem pesado, o que acontece aqui é que o Senhor diz, olha, não adianta interceder pela humanidade, porque o cálice da iniquidade, da maldade do povo, das nações, do ímpio, já encheu. E agora vem o juízo. Foi como nos dias de Noé, no capítulo de 6, 7, 8 e 9 do livro de Gênesis, quando Noé entrou na arca, ninguém quis entrar, só entraram os bichos, os animais, e a chuva veio. A Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora. Isso é muito importante. E depois, quando a chuva veio, as tempestades, as torrentes, os abismos se abriram, e até a água brotava da terra. As pessoas tentaram entrar na arca, gritaram por Noé, sou seu vizinho, seu parente, olha, eu sou seu sangue, Noé. Mas o Noé não podia fazer nada. Então vai chegar um tempo, meu irmão, que nós não vamos poder fazer nada pela humanidade. Vai chegar um tempo de Deus em que Deus vai chamar a humanidade sobre julgamento. Isso é, o julgamento de Deus virá sobre a humanidade. Deus trará um julgamento pesado. E esse julgamento está no capítulo 16 do livro do Apocalipse. Nós iremos estudar esses capítulos, o capítulo 6, o capítulo 8 e 9 e o capítulo 16. Vamos pegar esses 4 capítulos e estudá-los num só estudo, para você ver o que vai acontecer na grande tribulação. Então, meu irmão, não fique para trás. Suba. Uma certa vez, às vezes nós brincamos lá, quando os irmãos estão distraídos, e eu pergunto para eles, quem vai ficar alegre na vinda do Senhor Jesus? Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, quem vai ficar alegre? Aí todo mundo levanta as mãos e diz, eu pastor, eu vou ficar alegre. Aí eu digo para eles, vocês fiquem alegres porque eu vou subir muito feliz. Aí eles, pastor, o Senhor nos pegou. Falei, isso é para vocês aprenderem a não vir dormir na igreja, a cochilar na casa de Deus. Domingo à noite, vocês ficam, vendo coisa na televisão, chega com a mente cheia de coisa, de preocupação. Eu estou assim, olha, desarmando vocês, para que vocês liberem essas coisas e foquem naquilo que Deus está fazendo, tá? Mas hoje está difícil pegar os irmãos.
eles não caem não caem mais. Eles disseram assim, irmãos, está difícil de pegar vocês. Mas de vez em quando eles esquecem e eu pergunto de novo, quem vai ficar alegre, quem vai ficar muito feliz quando Jesus vier arrebatar a sua igreja? De vez em quando os 3 distraídos ali, eu pastor, eu vou ficar muito feliz. Aí eu digo, irmãos, quantos vão subir felizes? Aquele irmão fica ali, pastor, você me pegou. Eu falei, isso é para você ficar esperto, tá? Não fique feliz no arrebatamento. Suba alegre, suba feliz. Deixa Deus tratar com você. Deixa Deus abençoar a sua vida. Deixa Deus limpar a sua vida, como está em João capítulo 15. Deixa aquele viticultor, deixa aquele que é o dono da videira podar aquilo que não serve na sua vida, tirar aquilo que não presta, para que você seja não um membro de igreja, mas que você seja um discípulo. É claro que você deve estar ligado a um corpo de Cristo, a uma igreja local, mas você é mais do que um membro de igrejas. Você é um discípulo. Eu gostaria de passar para você agora os demais versículos, para que você entenda o que nós iremos falar. E eu reservei esses versículos que você vai acompanhá-los agora, que são os versículos 2, 3 e 4 do capítulo 15 do livro do Apocalipse. Então vamos fazer a leitura do capítulo 15 do livro do Apocalipse. Agora, o versículo 2. Leia comigo, por favor. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Versículo 13. Capítulo 15, verso 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e aqui vem o tema da mensagem, e o cântico do Cordeiro. Que maravilhas! O cântico do Cordeiro. Eu vou te explicar isso aqui, isso é profundo, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Tem uma versão que diz Rei das nações. E 15:4 diz, quem não te temerá? Ou quem te não temerá? Ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Isso, claro que no milênio. Porque os teus juízos são manifestos. Isso aqui é que os anjos estão trazendo o julgamento sobre as nações. E no capítulo 16, há um momento que uma das taças, ela é derramada no trono da besta, isto é, na cidade aonde o anticristo estará reinando, certamente na Babilônia. Alguns afirmam que é Roma, ok? Vamos ver aqui o capítulo 15, no versículo 2, porque agora a mensagem vai ficar muito forte. E você vai se alegrar para você ver como este livro é profundo e como este livro é muito, muito, mas muito especial. E eu oro para que esta mensagem, ela alcance você, e eu oro também para que esta mensagem vá às mãos de milhares e milhares de vidas, de corações, de pessoas, para que elas sejam tocadas pelo nosso Deus. E você vai ver do que eu estou falando, ok? Capítulo 15, no versículo 2 diz, e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos. Olha aqui, vitoriosos. Quando o Moisés, ele nasceu, ele cresceu, foi preparado por Deus, nós sabemos que ele foi o Messias dos seus dias.
ele foi o homem que Deus escolheu para tirar o povo de Israel do cativeiro egípcio. E nós sabemos que para que isto acontecesse, Deus teve que trazer julgamento sobre todos os deuses egípcios. Eu vou mostrar para você, quando eu estiver falando sobre a grande tribulação, e mostrar que cada praga, cada julgamento que Deus derramou sobre a nação egípcia foi atingindo um deus egípcio, mostrando para eles que Deus é Deus e não há outro Deus, só há um Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, que enviou o Deus Espírito Santo para acompanhar a igreja e ser o advogado da igreja aqui na terra. Então o faraó, ele prendeu os filhos de Israel dizendo: não vou soltar, eu não vou soltar, eu não vou soltar. E finalmente Deus trouxe um grande julgamento sobre faraó e trouxe a morte dos primogênitos. E por isso o faraó ficou espantado. O faraó ficou com tanto medo, apavorado, que ele deixou o povo de Israel sair. E o povo de Israel saiu e caminhou em direção à terra prometida. E o povo de Israel tinha que receber a lei no Monte Sinai. Mas antes havia o deserto e havia também o Mar Vermelho. E como você pode ver aí, o mar se abriu. Você está vendo aqui? E vi um como mar de vidro, misturado com fogo. Quando o povo saiu do Egito, a nuvem e a coluna de fogo estava sobre o povo. A nuvem cobria o povo durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. E quando o povo de Israel foi passar pelo Mar Vermelho, o chamado Yam Suf no hebraico, que é chamado Mar dos Juncos. Você conhece alguém que é chamado de Yam? Yam é em hebraico quer dizer mar. Eu conheço, meu menino tem um colega chamado Yam. Então eu disse para ele: seu nome quer dizer Yam, seu nome quer dizer mar. Então Yam Suf quer dizer Mar dos Juncos, que é a palavra hebraica descrevendo, que é chamado de Mar Vermelho, mas não, aqui na Bíblia fala de Yam Suf, quer dizer Mar dos Juncos. E nós sabemos que quando o povo passava pelo Mar Vermelho, era escuro, certamente de madrugada, e houve um reflexo, porque o mar certamente estava meio calmo ali, tranquilo, então estava ali como um mar de vidro, e o reflexo da água, o reflexo da nuvem, que era escuro, o reflexo da nuvem sobre a água parecia um chamado misturado com fogo. Isto é, a Shekinah, a glória de Deus, ela caminhou com o povo de Israel no Antigo Testamento, fazendo com que o povo de Israel passasse pelo Mar Vermelho. E Deus trouxe glória para o seu nome. Deus trouxe glória para o nome dele. E nós sabemos que enquanto o povo de Israel passava, nós iremos ver um pouco mais à frente, os egípcios tentaram passar, mas não conseguiram. Eles foram tragados, como diz lá na Epístola aos Hebreus, que intentando os egípcios passar por terra seca, o Mar Vermelho, o chamado Yam Suf, eles foram tragados. Por quê? Porque os egípcios não tinham fé em Deus. Eles tinham fé nos ídolos. E nós iremos mostrar que Deus destruiu, trouxe a mão de Deus. Foram os próprios conselheiros do faraó dizendo: olha, você não sabe, o Egito está destruído. Deus pesou a mão sobre aquela nação, mas o povo saiu, e a Bíblia fala que o povo atravessou o Yam Suf, o Mar Vermelho, e passou.
No capítulo 14, essa experiência que você está vendo aí, nesse vídeo, está no capítulo 14 do livro de Êxodo, quando o povo passa pelo Mar Vermelho, pelo Mar dos Juncos. O povo de Israel passa, mas o povo egípcio não consegue. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, a glória do Senhor, a Shekinah de Deus, vai estar sobre a minha vida, vai estar sobre a sua vida, vai estar sobre nós todos os dias aqui. A Bíblia diz assim: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós vemos que no capítulo 13 do livro de Êxodo, há a separação dos primogênitos para Deus. Separação daqueles que seriam consagrados ao Senhor. Eu e você somos consagrados a Deus. E no finalzinho do capítulo 13 do livro de Êxodo, mostra que quando Israel sai do Egito, se coloca debaixo da cobertura da nuvem, da glória de Deus, da coluna de fogo e debaixo da nuvem. Durante o dia tinha a nuvem para proteção e durante a noite tinha a coluna de fogo para lhes mostrar, clarear, sendo luz para mostrar-lhes o caminho. Eu e você, meu irmão, temos esta proteção. Por isso que ele diz aqui no capítulo 15, versículo 2: e vi um como mar de vidro misturado com fogo, a experiência de Israel, isto é, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Eu vou mostrar isso aqui para você, porque aqui na abertura do Yam Suf, do Mar Vermelho, do Mar dos Juncos, Deus está trazendo a vitória para o seu povo, dizendo: olha, o Egito, Satanás não vai usar o faraó para escravizar o meu povo. E o povo saiu. O que o faraó queria mesmo, irmãos, era trabalho de graça, era mão de obra de graça, escravizar o povo de Deus. Mas Deus não permitiu e trouxe glória para o seu nome. E nós sabemos que no capítulo 14 do livro de Êxodo, o mar se abre, esse mar se abre e o povo passa e há uma grande alegria, porque a Bíblia diz aqui, saíram vitoriosos. Aqui vai ser da besta, porque é no capítulo 15, mas lá no capítulo 14 do livro de Êxodo, foi a vitória do povo de Deus sobre Faraó. Satanás usando Faraó para impedir o povo de caminhar para a terra prometida. E quando o povo sai para a terra prometida, tem esse mar de vidro aqui indo lá, o Mar Vermelho à sua frente, mas Deus, ele vem com seu fôlego, com seu sopro, e ele sopra com suas narinas o fôlego, o seu poder, o mar se abre, Faraó e o seu exército, ele é totalmente derrotado, ele é vencido. E nós sabemos que saíram vitoriosos. O povo de Israel saiu vitorioso. Um povo vitorioso. Aqui ele está dizendo: e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Esses aqui, Deus está dando uma ideia para nós que, assim como o povo de Israel foi vitorioso sobre Faraó, sobre o diabo e sobre Faraó, que representa o mundo, a carne e o pecado, aqui nós estamos vendo que nesse momento da grande tribulação, já chegando para o final da grande tribulação, porque no capítulo 19 termina a grande tribulação com a segunda vinda de Cristo, quando a igreja volta com Jesus, porque ela foi arrebatada no capítulo 4. Nós sabemos aqui algo muito interessante, que Jesus, ele derrotou Satanás, ele derrotou o anticristo,
e ele derrotou o falso profeta. Da mesma forma que o mar se abre para o povo de Israel passar, esse mar que aqui, que é o mar de vidro, que está diante do Senhor, que representa que Deus é inacessível, que Deus, ele é grande, ele é poderoso. Nesse mar que está no capítulo 4 do livro do Apocalipse, agora esse povo está em pé, junto ao mar de vidro, isso é, conquistar uma grande vitória. E a Bíblia diz aqui, e tinham harpas de Deus. É incrível esta semelhança, porque este povo aqui vai cantar uma canção, que é a canção, primeiro, de Moisés, que se assemelha à canção que foi cantada quando o povo de Israel saiu do Egito, que está ali no capítulo 15 do livro do Êxodo, que é um livro que você pode estudar esse livro, se você trabalha com libertação, estuda o livro de Êxodo, e nesse capítulo 15 está o cântico de Moisés, o cântico da vitória, dizendo que Faraó foi derrotado, que Faraó foi vencido, que Faraó foi lançado nas profundezas do mar, e que Deus deu vitória aos filhos de Israel, e que Deus fez julgamento. O Egito representa o mundo que persegue a igreja, esse mundo sem Deus, esse mundo sem Cristo, esse mundo anticristão, essa mídia secular que joga o ímpio contra a igreja, contra o povo de Deus. Então o faraó, ele representa Satanás, que joga o Egito, a nação, o mundo, que representa o mundo, a carne e o diabo, para perseguir o povo de Deus, para escravizar. Mas da mesma forma que Moisés cantou o cântico da vitória, que o faraó foi para as profundezas do mar, do Yansuf, do Mar Vermelho, aqui ele está dizendo também que o povo de Deus venceu a besta, venceu o número da sua imagem. E esse povo agora, que passou pela grande tribulação, que está diante do Senhor, não é a igreja que vai voltar com Jesus, essa igreja já está com Cristo. Ele está falando de um povo, de um remanescente que está na terra e que vai ser salvo. Aqueles que foram desviados do evangelho, aqueles que abandonaram o caminho do Senhor, aqueles que brincaram, não participaram do arrebatamento, e milhões de outros que ficaram na terra e decidiram não seguir a Satanás, um derrotado, mas seguir a Jesus. Pagaram com as suas vidas, não deram nem a sua testa, nem a sua mão direita, para que fosse colocada a marca da besta. Agora, esses estão agora junto ao mar de vidro, na presença de Deus, e tinham harpas de Deus, isto é, celebravam e cantavam o cântico da vitória, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Eles cantavam a mesma canção que Moisés cantou quando Faraó foi lançado nas profundezas do mar. E a Bíblia diz aqui também que ele fala aqui o próximo versículo. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. É o El Shaddai. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos, ó Rei das nações. E ele diz aqui: quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Isso no milênio. Todas as nações irão se converter, porque os teus juízos são manifestos. E aqui vem algo muito importante. Meu irmão, assim que Deus, da mesma forma que Deus deu vitória para o seu povo, o povo hebreu, no Egito, tirando o povo hebreu do Egito para levar para a terra prometida, e tiveram que passar por um mar de vidro aqui na face da terra, e esse mar se abre
para chegarmos a um Deus inacessível, um Deus tão santo, tão puro, nós que somos pecadores, nós temos que ter algo. No capítulo 12 do livro de Êxodo, aqui está a revelação. Isso aqui é o coração da Bíblia. Teve um certo irmão, um pastor, que falou comigo, olha, eu era de uma denominação, pastor João, e ele disse assim para mim, pastor João, eu era de uma denominação, que nessa denominação, nós éramos instruídos a pegar qualquer texto e pregar e arrancar uma boa oferta daquele capítulo. Não importa, qualquer capítulo nós pregávamos e nós, assim, mudava aquele texto e levava aquele texto e tirávamos uma boa oferta. Agora, quanto a tirar a oferta, tudo bem. Mas, irmãos, torcer a palavra, aí já é demais. Tirar ofertas não é errado. Dízimos e ofertas, está lá na palavra do Senhor, as igrejas, pastores, sacerdotes, homens de Deus responsáveis fazem isto. Mas ele disse que ele torcia a palavra de uma forma, ele foi instruído. Claro, hoje ele não faz mais isto. Agora eu quero te dizer uma coisa. Eu não creio que qualquer texto da Bíblia sirva para levantar oferta, porque tem textos específicos que falam sobre dízimos e ofertas. São textos apropriados para isto. Mas qualquer capítulo da Bíblia você pode encontrar e ver que ele fala diretamente ou indiretamente sobre a redenção e sobre o sangue de Jesus Cristo, que é o coração da Bíblia, é a coisa mais importante. No capítulo 12 do livro de Êxodo está a vitória do povo de Israel. Foi quando Deus mandou que matasse o cordeiro, tá? O cordeiro, um animal puro, e colocasse nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não entrasse na casa dos hebreus. E matou um primogênito em cada casa. Foi isso que fez com que Faraó quebrantasse o seu coração. Ali foi julgamento. O Moisés certamente tentou interceder, mas Deus disse, Moisés, não faça isto. Não vai resolver. Agora é julgamento. Esse homem matou filhos dos hebreus, jogando-os aos crocodilos, matando os filhos, jogando-os no Nilo. Agora ele vai pagar por isto. É julgamento. Então, no capítulo 12, nós vemos o julgamento de Deus. Isto é, o sangue do cordeiro. Da mesma forma que o sangue do cordeiro estava ali sobre o povo de Israel, e que foi a noite da Páscoa, a primeira Páscoa, ela foi instituída lá no meio do povo de Israel. Estou falando da verdadeira Páscoa. Estou falando do coelho, esse animal imundo. O coelho é um animal bonito. É lindo um coelhinho. Quem vai dizer o contrário? Mas na Bíblia, a Bíblia diz que o coelho é um animal imundo. E um animal imundo não pode representar Jesus Cristo. Jesus Cristo é santo. Isso é uma blasfêmia, botar um coelho para representar a Páscoa, a menos que seja essa Páscoa da Babilônia. Não tem nada a ver com a Páscoa da Bíblia. A Páscoa verdadeira, ela foi instituída lá no Egito, com a marca do sangue. E foi essa marca do sangue que esmagou o Egito, esmagou a Faraó e fez com que Faraó entregasse, liberasse o povo, não mais escravizasse o povo. E você vai ver no capítulo 13 a separação dos primogênitos e no capítulo 13 ainda a nuvem acompanha o povo, cobre o povo, a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. No capítulo 14, o mar de vidro terreno se abre. E no capítulo 15, você vai ver o cântico da vitória. Miriam pegou o tamborim, ela e a rede de mulheres fizeram um louvor, uma coisa linda. Você sabe que mulheres, quando se reúnem para orar e adorar, elas sabem como fazer mesmo. Adoração e oração. E nós estamos vendo aqui também, meu querido irmão, o cântico do Cordeiro. Aqui agora, nesse capítulo 3, não se trata mais de um povo saindo do Egito para atravessar o Iam Suf
e ir para uma Canaã terrena. Aqui está mostrando que esse mar, como que o mar de vidro, como misturado com fogo, mostra que eu e você, nós saímos do mundo que representa o Egito, fomos libertos de Faraó, que representa Satanás, vencemos o anticristo, vencemos o espírito do anticristo que já opera, como nós lemos, está no apóstolo, primeira epístola de João, creio, capítulo 2, não sei se versículo 29, o espírito do anticristo já opera. Vencemos o anticristo, vencemos Satanás. E tudo isso, meu irmão, pelo poder do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro terreno deu ao povo de Israel a oportunidade para conquistar uma terra aqui, neste planeta, neste mundo. Mas esse sangue de Jesus aqui, que é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o sangue do Deus Filho, ele foi derramado na cruz do Calvário. É algo muito forte. Quem sabe você vai ver esta imagem aí da crucificação de Cristo. Cada sangue derramado, aqui tem um segredo muito especial. O sangue derramado, que foi produzido pela coroa de espinho, nos dá uma vitória. Eu vou falar sobre isso um dia. O sangue derramado, quando arrancar a barba de Jesus, que está lá em Isaías, fala sobre uma outra vitória. O sangue derramado nas mãos de Cristo nos dá uma outra vitória. O sangue derramado dos pés de Cristo nos dá uma outra vitória. O sangue derramado das costas de Cristo, pelos vergões, nos dá uma outra vitória. Esse é para a cura das nossas doenças. Mas há um outro sangue. É aquele sangue que quando o soldado enfiou a lança aqui no peito de Jesus, porque eles estavam pensando, primeiro você vê, eles quebraram as pernas dos marginais, do Dimas e do Gestas. O Dimas se converte. E para apressar a morte dos malfeitores, eles quebraram as pernas destes homens. Deve ter sido uma dor terrível. Mas quando olharam para Jesus, Jesus já tinha morrido. Ele tinha entregado o Espírito. Nas tuas mãos entrega o Espírito. O centurião que estava ali era um homem muito sagaz. Ele era mais inteligente do que todos os soldados. O soldado disse, ele já morreu. Aí o soldado, o centurião, o chefe diz, olha, certifique-se de que ele está morto. E neste momento, o soldado crava a lança no coração de Jesus. E a Bíblia diz que sai sangue e água. Esse é o sangue mais poderoso que existe. Porque os demais sangues derramados das partes do corpo de Jesus nos dá vitórias terrenas. Mas esse sangue que foi tirado do coração de Cristo, esse é o sangue que nos faz passar por este mar de vidro e chegar a esse Deus que é tão santo. E aqui vai, meu irmão, para você ter uma ideia. Aprenda a fazer a oração da aplicação do sangue do Cordeiro. A oração da aplicação do sangue. Aí você clama, Jesus, eu aplico o teu sangue sobre a minha vida, sobre minha mente, sobre o meu coração, sobre os meus lábios. Senhor, o teu sangue, assim como os hebreus colocaram sangue do Cordeiro nos umbrais das portas para que o destruidor não lhes tocasse. Senhor, faça com que haja, Senhor, na minha vida, o precioso sangue do Cordeiro. Aí você vai orando, você vai aplicando o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, vai dizendo, Senhor, lava-me com teu sangue, purifica-me com teu sangue. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram mais não amaram as suas vidas. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, esses que estão aqui, meu irmão, no capítulo 15, que é esse capítulo tão especial, tão lindo, tão profundo,
que é chamado de uma parada, que é chamado de um recreio, que é chamado de um intervalo. Esse capítulo 15 é muito rico, mas é muito especial. A pastora Cláudia, esposa do pastor César Castellano, disse que uma certa vez ela começou a orar e pedindo sobre ela a revelação do sangue do Cordeiro. E Deus mostrou para ela o Cristo crucificado. Ela teve uma revelação do Cristo glorificado, do Cristo crucificado. Ela viu Jesus na cruz do Calvário. Ela chorou um mês sem parar. Ela foi tão tocada, e hoje eles ensinam como fazer a oração aplicando o sangue do Cordeiro. Ela viajou porque ela faz congressos, então ela viajou com o esposo dela, o pastor César. Então, enquanto ele estava pregando, ela estava chorando. No avião ela estava chorando, no hotel ela estava chorando. Ela chorou tanto, e ela chorou por quê? Ela não aguentava ver como era profundo o sofrimento, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas hoje ela sente alegria, porque é através desse sangue que o povo hebreu saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu, e é através do sangue do Cordeiro que eu e você, um dia também, iremos passar por este mar, esse mar inacessível, que representa a glória de Deus, a santidade de Deus, a grandeza, a infinitude desse Deus que é tão grande, e nós que somos tão pequenos. Eu creio que o povo de Israel, quando chegou diante do Mar Vermelho, o inimigo na cola querendo destruir, o povo de Israel ficou assim: para onde iremos nós? Para onde que vamos fazer? E o Senhor veio e abriu o caminho. Pelo sangue do Cordeiro, nós temos acesso à presença do Pai. Pelo sangue do Cordeiro, eu e você fomos comprados. Este é o cântico do Cordeiro, o cântico da nossa vitória. Essa é a nossa canção. E nesse capítulo do livro do Apocalipse, o capítulo 15, do versículo 2, 3 e 4, eu creio que o mundo deveria se encher de canções. Da canção de Moisés e da canção do Cordeiro. Moisés derrotou o faraó pelo sangue do Cordeiro. Derrotou os principados e as potestades egípcias pelo sangue do Cordeiro. E Jesus, pelo seu sangue, derrotou Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que seguiram ao diabo e os seus anjos, os anjos que caíram com ele. Então, meu irmão, tome posse da sua vitória. Esse livro é o livro da vitória do Cordeiro. Há outras mensagens disponíveis no YouTube e eu gostaria de recomendar a mensagem do número 4 sobre o arrebatamento e a mensagem número 8 sobre Jesus Cristo, Filho de Deus e também Deus, que mostra sobre a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Que muitos não acreditam mais que Jesus é Deus. O máximo da revelação que tem é apenas que Jesus é Filho de Deus. Mas se você é crente genuíno, ouro puro, você acredita que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é o Deus Filho, com a mesma autoridade do Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique debaixo do sangue e debaixo da proteção desse sangue que é poderoso, desse sangue que vai me guardar e que vai te guardar até o arrebatamento ou até o último dia que você estiver aqui na face da terra. Shalom, fique na paz. Este é o programa Oásis do Deus Vivo. Deus te abençoe. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.